Você faz desse jeito, não. Você faz. Você faz ela nessa pegada, por isso que você não está identificando.
Graças e paz, irmãos, boa noite. Vamos estar de pé, vamos orar. Glória ao nome de Jesus. Pai bendito e amado, nós louvamos o Teu nome por mais um dia, mais uma escola, mais uma terça-feira, Pai, que nós estamos aqui. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor possa continuar a conduzir todas as coisas, nos instruindo, Pai, na verdade, e mostrando e revelando também, Pai, os planos anticristãos, o plano de Satanás, Pai, que tem para tentar destruir os altares do Senhor, Pai, sobre a face da terra. Como assim, Pai, João disse que o espírito do anticristo estava sobre a terra. Nós, Pai, queremos aqui desmantelar e desmontar toda a ação de Satanás, Pai, que vem, Senhor, entrando e infiltrando em todas as áreas da sociedade, em todos os lugares, e que o Senhor, Pai, possa nos conduzir nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Prazer estar diante de ti, com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro. Espírito, perseguirei tua glória, pois ao dar a tua presença, sei que virás, sei que virás. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego e faço arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Prazer estar diante de ti, com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro, e com meu Espírito perseguirei tua glória, pois ao buscar a tua presença, sei que virás, sei que virás. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego e faço arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego e faço arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Se no mais profundo abismo ou no mais altos céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás, e a noite brilhará como o dia. Eu estarei envolvido em tuas cordas de amor.
profundo abismo ou no mais altos céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás e a noite brilhará como o dia. Eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Não posso me afastar de ti, pois tua presença me atrai. De ti, pois sua presença me atrai pra diante da tua glória. Bem, irmãos, nossa mente, nossa casa, nossa família, nossos filhos, tudo aquilo, Pai, que tem nos roubado do Senhor, nós aniquilamos, Pai, da nossa vida pelo poder do Teu Espírito, deletamos, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Nós oramos Te agradecendo em nome de Jesus. Abençoa aqueles, Pai, que trouxeram seus dízimos, ofertas, primícias, molas, que o Senhor possa honrar, Deus, os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe, querido. Conto a luz, a minha escuridão, eu me rendo, Glória a Deus. eu me entrego e faço arder teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar. Apertar os cintos. Glória a Deus. Louva a Deus, irmãos, por você que está aqui. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos que não estão. Amém? Porque nós entendemos que os dias são perversos, os dias são maus. E eu digo que muitos que não querem aprender serão pegos de surpresa. Muitos. Hoje eu estava falando com a pastora de sair de casa, de um amigo nosso da igreja lá no Rio, em Copacabana. Ele falou que estava falando que a esposa dele não ia ao culto, né? Porque ela trabalhava no dia seguinte. Ele é o pastor da igreja, né? E eu estava conversando com ela hoje de tarde, falando: se for assim, todo mundo trabalha, então ninguém vai, né? Porque todo mundo trabalha no dia seguinte. E aí ninguém cobra ninguém, então, e fica tudo certo. E por que nós cobramos aqui, irmãos? Não é birra, não é raiva de ninguém. Mas, irmãos, o coração de pastor é assim, né? Quando a gente tira a capa do profeta e bota o coração de pastor, a gente quer que os irmãos apenas tenham ciência do que está acontecendo e de uma forma profunda. Vocês vão ver alguns vídeos, nós vamos passar no final, se der tudo certo, que o diabo, no pior das hipóteses, daquilo que você talvez nunca viu, que você ia ver hoje, o notebook ia dar problema ali, o Lima trouxe dele, acho que vai dar certo. Mas você vê como é que é a fúria do diabo, irmãos, porque assim, alguns vídeos que nós mostramos aqui, os irmãos até já viram, né? Às vezes um comercial da Omo, um negócio assim e tal. Mas hoje nós queremos falar sobre a ideologia anticristã na indústria em geral, na indústria como um todo. Então, nós já começamos dizendo que nós temos a indústria do entretenimento, vou dizer, a indústria da música, a indústria da beleza. Todas essas indústrias, elas se envolvem fortemente com a ideologia anticristã. Nós vamos mostrar para vocês, porque fica aquele negócio de doutrina, né? Ah, não, isso é coisa da Assembleia de Deus, que não pode, e não pode. Não é a questão que não pode, a questão é o que está envolvendo, né, toda
o pensamento que eles estão, né, liberando sobre o mundo. É isso que tem a ver. Então não diz respeito a uma doutrina de uma igreja A ou B, se pode ou não pode, botar ou não botar, fazer ou não fazer. O que está em jogo, irmãos, é o que está por trás, como Satanás, né, esse espírito anticristão, essa ideologia anticristã, ela está literalmente dentro das indústrias de uma forma geral. Em Gênesis capítulo 11, é uma passagem muito conhecida, mas eu queria ler com você, a partir do 6, diz assim: e disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isso é apenas o começo. O Senhor está falando dos construtores de Babel. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Você imagina Deus olhando do céu a construção, né, da cidade, da torre de Babel, e o Senhor dizendo, não haverá restrição para aquilo que eles vão fazer. Não tem restrição. O que eles intentarem no coração fazer vai dar certo. Deus, entre aspas, dando testemunho deles. Agora uma coisa aqui que nós sempre falamos, né, que é falado muito dentro desse texto, que está aqui, uma palavrinha chamada linguagem. Então a ideologia anticristã, ela é apenas uma linguagem que comunica essa verdade deles dentro da indústria de forma geral. Então quando a gente diz assim, por que eles têm conseguido avançar? Porque você vai ver em todos os lugares a linguagem é igual. Eles têm uma linguagem única para poder construir um pensamento. Então o princípio aqui é de Babel. A ideologia anticristã, o pensamento, eles trabalham em cima de uma linguagem para poder transferir, na verdade, né, para a indústria e para o povo, a questão desse espírito anticristão. Isso, irmãos, fala muito ao nosso coração, porque nós como igreja às vezes temos várias linguagens, e a Bíblia está dizendo que eles tinham apenas uma linguagem, e aqui não tinha restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então aquilo que Marx dizia, que uma minoria organizada vence uma maioria desorganizada. E você observou que hoje eu não estou falando sobre o marxismo na indústria. Por que o marxismo? Porque aqui a gente já está falando de uma ideologia, de uma forma geral, uma ideologia anticristã, porque não era só Marx, né? E o marxismo cultural que era anticristão. Na verdade existem muitos outros pensamentos e ideologias, e nós queremos explanar um pouco sobre isso hoje, amém? A indústria, na verdade, ela está dominada. Se você pegar a indústria do entretenimento, né, ela é completamente dominada. Nós vamos falar um pouco aqui de Hollywood, e você vai ver que ela é totalmente dominada por toda essa ideologia anticristã, extremamente dominada. A gente sabe que às vezes nós precisamos, né, ou alguns precisam mais de um entretenimento, sabe, eu quero sorrir um pouco, eu quero ver um bom filme, eu quero isso. Irmãos, infelizmente, essas coisas às vezes estão encharcadas da ideologia anticristã, que vão minando aos poucos, que vão derrubando os altares dentro da gente, de construção dentro da gente. E às vezes a gente, por não saber muitas coisas, irmãos, a gente não consegue combater aquilo que está sendo, né, mostrado para a gente. Então a começar a indústria do entretenimento, né, você pega lá, hoje, né, Hollywood é um ícone, né, dentro do mundo, a questão de Hollywood, e você vê que a companhia, né, lá de cinema e tudo mais, ela é extremamente envolvida, e nós vamos falar algumas coisas sobre isso hoje. Se a gente pegar também, por exemplo, a questão da indústria da música, é a mesma coisa. A música, ela vai passando para a gente, cada vez mais, uma mentalidade de militância, né, em favor daquilo que é anticristão, de uma ideologia anticristã. E eu vou dizer, se nós pegarmos inclusive, né, hoje músicas cristãs, nós estamos vendo muitos, né, começarem a fazer também as suas letras, né, os seus
poemas, né, suas poesias, dentro de questões, né, do rico e do pobre, aquele negócio todo, e vai fazendo aquela luta de classe, e a gente acha que é o que? Justiça social. Não, é marxismo cultural ou uma ideologia anticristã infiltrada na indústria da música, ok? Então a gente, irmãos, às vezes a gente é isso aí e tal. A última vez que eu discuti com um camarada falando sobre isso, ele falou assim: então você quer dizer que Jesus era socialista? Eu falei: não, você que está dizendo. Não, porque você está dizendo que tal, quem faz o bem é socialista. E eu falei: não, são coisas totalmente diferentes. Então você vê que dentro das igrejas até as pessoas elas não entendem o que é, né, um socialismo, que a gente militar em prol, né, de uma verdade, a gente conduzir uma vida, né, do pobre, do necessitado, da viúva, cumprir aquilo que a Bíblia diz que é a verdadeira religião, com a questão da justiça social hoje, né, que nós vamos falar, acho que talvez 2 aulas aqui para frente, sobre quando o marxismo, né, essa questão ela infiltrou dentro da religião de uma forma total, né, trazendo pensamento social. Hoje, se você observar, a maioria das igrejas, 90% das igrejas, elas fazem uma obra social. Isso por um lado é bom, mas por outro lado, eles só estão trabalhando, irmãos, porque a mentalidade social veio como uma obrigação para dentro das igrejas, e as pessoas fazem aquilo ali, irmãos, porque o outro faz, né, para tirar foto e postar lá no Instagram da igreja, que nós estamos fazendo o quê? Cuidando dos pobres e necessitados. Porque, irmãos, antigamente, como eu fui comecei meu ministério dentro da rua, entendeu? Trazendo mendigo para dentro da igreja, ninguém via, irmão, a igreja não via, já tinha saído todo mundo. O único que via era minha família, meu sogro, mas ninguém via. Então hoje virou moda, então a gente tem que fazer, tira foto, faz isso, expõe, faz aquilo. Então a questão hoje social se transformou, hoje é um evangelho social. Nós não temos mais, ou tem muito pouco do evangelho, né, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que salva de verdade, que faz o pecador se arrepender, né? Hoje nas comunidades do Rio tem igreja fechando, ou tem pessoal do tráfico entrando lá e mandando o culto parar. Agora, no meu tempo, o traficante entrava e jogava o fuzil aqui na frente, de joelho, e aceitava Jesus. Então as coisas estão mudando, sabe por quê? Porque a igreja está perdendo a sua força, o seu poder. E na aula sobre religião e o marxismo nós vamos falar muito sobre isso, ok? Então o que eu quero dizer? Que está infiltrado dentro da questão da música, da religião, em todas as áreas, né, do entretenimento, da beleza. Essa ideologia anticristã está dentro, né, dessa realidade que nós hoje estamos vivendo. O mundo está aí dominado, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar, ok? Então vamos lá. Não, se tu quiser vir, pode vir. Vai passar no final só. Obrigado. Vamos lá. Então essa aqui só é, né, a linguagem só é uma, vamos dizer assim, uma comunicação com um tipo de linguagem específica. A forma de comunicar, quando você pega lá o entretenimento, né, vamos supor, da área do cinema lá, você pega um filme, é a forma deles se comunicarem, é a forma deles passarem, na verdade, né, para o mundo, uma ideologia, algo que é anticristão, que na verdade a gente vai se acostumando, a gente vai vivendo, convivendo, vivendo e convivendo. Chega uma hora que a gente fala: não, aquela música é muito boa, aquele filme é muito bom. Por quê? Porque de tanto conviver, isso já faz parte da nossa vida, do nosso raciocínio, do nosso entendimento, do nosso pensamento. Por quê? Porque no momento em que a gente começou a lidar com aquilo ali, a gente não conseguiu, na verdade, ver que aquilo ali era anticristão, e aquilo começou a fazer parte da nossa vida. Amém? Então vamos lá. A perversão e a subversão da ordem, que é justamente o que é passado dentro desses filmes. Hoje você pega, né, já a música aí falando de sexo, de droga, etc. Isso é subversão, né, perversão também. E você vai vendo que é uma linguagem que eles vão passando. Você quer ver uma coisa? Antigamente você falava, né, para o filho ou para a criança, alguma coisa assim, né, sobre sexualidade, quando o menino tinha 10 para 12, para 13, para 15 anos. Hoje nós precisamos falar algumas coisas antes, precocemente, fora do tempo,
por causa da subversão e a perversão da ordem. As coisas do jeito que estão explanadas aí, né, entrando dentro das escolas para fazer uma palestra de gênero, a gente tem que pegar os nossos filhos e falar coisas que a gente não precisava falar ou não deveria nem falar nesse exato momento. Então o que a gente consegue entender? Que isso aí faz parte da revolução cultural. Então hoje a gente tem que pegar, né, uma criança talvez de 5, 6, 7 anos e falar algumas coisas, isso é revolução cultural, né? A revolução sexual, revolução cultural, que a gente tem que transmitir. Por quê? Porque a coisa está chegando de uma tal forma, e a gente não, na verdade, nem precisaria estar falando aquilo ali, ok? O que eu queria falar com você um pouco era sobre o controle mental e as estratégias de persuasão e convencimento. Isso está intrinsecamente dentro de toda a realidade das indústrias. Posso dizer uma coisa para você? Hoje a aula vai ser bem prática, amém? Muito prática. Quando nós entramos, preste bem atenção e fica no espírito aí. Quando a gente entra dentro do supermercado, você viu ali na televisão, né, que é a indústria ali do entretenimento, da música, comercial, a mídia, etc. Você está lá, você viu na televisão um comercial de um biscoito, aí aquele biscoito é novo, aí fala bolacha, né? Mas lá, se você ler lá, é biscoito, tá? Está escrito lá no pacote, biscoito. Aí vamos lá. Aí o que acontece? Aí você está vendo o negócio do biscoito, você está lá olhando, está falando, isso deve ser uma delícia. Ou passa um chocolate, ou passa um negócio novo, você fala, meu Deus, eu vou sair para comprar. Por quê? Porque a gente ficou frisado naquilo ali, é um negócio novo, parece ser gostoso, etc. Agora você já viu como aquilo faz mal para a gente? Agora se você entrar dentro de um mercado, preste atenção. Você já contou dentro das gôndolas, ou as prateleiras ali, né, as prateleiras? Você já contou quantos tem coisas saudáveis? Vamos lá, começar rapidinho aqui. A mídia, a indústria do entretenimento, veja bem onde eu vou chegar. Ela mostra para a gente que aquilo ali é uma delícia. A gente gasta o nosso dinheiro para pagar para morrer. Tem alguém comigo? Pastor, hoje é escola, né? A gente não fala domingo, mas fala terça. Vamos lá. Está firme aí, Junei, comigo? A gente paga para morrer. Por quê? Vamos lá. Uma glândula aqui tem enlatado. Uma delícia aquele milho, mas é enlatado. Aquilo faz um mal desgraçado, conserva. O outro tem biscoito. O outro tem elefante e pomarola. O outro tem, o que mais? Coca-Cola, salsicha, nugget, sardinha, Ruffles. O que a gente está fazendo? Pagando para morrer. Aí você pega lá da fruta, só tem um negocinho pequenininho de hortifruti. Agora diz aqui para mim, na indústria da mídia aí, da televisão, passa lá dizendo assim, passa aquela manga, uma delícia, vem comer a manga. Não. Aquela melancia bom, diurético, não. Aquela maçã assim abençoada, dizendo, olha que maçã abençoada, serve para o pulmão, o tempo do Covid, um excelente para o pulmão, para respiração. Passa limão, vitamina C, passa nada disso, só passa para a gente morrer. Essa é a verdade. Então veja como que a indústria, aí você está falando assim, mais cedo a gente vai ter câncer, mais cedo a gente vai ter diabetes, aí entra a questão aí de tratar os diets, a indústria, já a farmacêutica entrando, e assim vai. Então, quando a gente fala da indústria do entretenimento, a indústria e a mídia, né, televisionada, falada, irmãos, comerciais só passa coisa para que a gente possa, de fato, empacotar, a verdade é essa, morrer. Então você vê, eu estou começando simples com você, vou chegar lá no cinema ainda, só para você ver como que as coisas que a gente para no sofá da casa, senta ali num dia e fala, vou assistir um filme, vou sentar aqui com a família, aí passa aquela pipoca, aí você come pipoca, Deus nos livre e guarde, quando chega 60 anos está com câncer, a gente come isso, come aquilo, Deus livre e guarde, só irmãos, coisa que faz mal para a saúde, só coisas altamente cancerígenas. E aí que eu quero dizer para você, que a televisão está lá, o cinema está lá, a mídia televisionada, a mídia falada, etc., é um tipo de indústria, que está pondo lá, para quê? Primeiro, o que está por trás
de um comercial do chocolate, o filme que vai passar depois, o comercial do homo, mostrando a homossexualidade, e você está lá assistindo tudo, inclusive, e a gente bota tudo num pacote só, e daqui a pouco, irmãos, é normal para a gente, porque a gente acostumou a ver aquilo ali, ok? E você vai vendo aqui como em Babel, o princípio de Babel, a linguagem é a mesma, eles vão trabalhando a mesma linguagem, é a forma de comunicar, a linguagem é uma forma de comunicar a ideologia anticristã na indústria em geral, ok? Então o controle mental, isso faz parte do controle mental e da estratégia de persuasão e de convencimento. Isso também é psicologia social. É uma forma de controlar nossa mente. Porque se nós estamos presos no comercial A, B, C e D, e nós amamos aquilo ali, preso na novela A, preso nisso aqui, o que acontece? Cada vez mais a nossa mente vai estar condicionada, criando uma estrutura de raciocínio, a mente condicionada a ver, a amar aquilo ali, a sentar, para estar na frente daquilo ali. E isso é uma estratégia, irmãos, é um controle mental, é uma estratégia de convencimento e de persuasão, para que a gente fique preso naquilo ali. Então a gente não observa, mas a indústria da música, se você pegar, irmãos, tem músicas no YouTube, né? Vamos pegar cristã aí, claro, que eu sou música cristã. Você pega a música cristã, tem... Esse dia a gente viu uma, né, Natan? Acho que era, sei lá, 400 milhões de visualizações. Numa aqui, tanta de visualização. Por quê? Porque a gente gosta da música. Então a gente bota lá, 1, 20, 30, 40, 100 vezes, você também, daqui a pouco tem bilhões de visualizações. O que acontece? Porque nós, né, gostamos de música. Só que a indústria da música, né, mundana, o que está por trás, justamente, é comunicar uma linguagem que trata da ideologia anticristã. E cada dia mais isso está pior, ok? Eles vão usando também a questão da linguística, que eu já falei aqui, tá? E lembra daquilo que eu tinha falado um tempo atrás, sobre o massacre da racionalidade, da realidade? Nós precisamos tomar cuidado com duas coisas: o que é real, tá? E o que é racional. O que essas coisas da mídia, essas coisas, né? Elas vão transmitindo e vão passando para a gente. O que é realidade e racionalidade, nós vamos perdendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente foi no cinema e viu um filme lá de ciborgue. A gente vê tanto o filme, né, lá do, vamos dizer, do Capitão América, de um ciborgue, o cara metade homem, metade robô. A gente vê tanto que começa a acostumar, começa a ser normal para a gente. Aí tem o 1, o 2, o 10. O que acontece? A gente vai ver todos, e isso é normal para a gente. Quem está comigo? Vai se tornando normal. Pastor, mas aí você vai quebrar meu lazer. Primeiro, eu não estou falando para você não ver. Segundo, eu estou falando que é dessa forma que, na verdade, a gente vai sendo pego pelo massacre da racionalidade. O que é racional? Racional é um homem ser homem, não um homem ser robô. Certo? Então, se tem um cara que é robô, tanto que bate, o cara voa na parede, e outro voa e ninguém morre. Porque o cara é robô, é um ciborgue. Então isso vai quebrando o quê? O limite da racionalidade. Isso não é racional. E o limite de uma realidade. Se o cara for jogado na parede com tanta força, o cara tem que morrer, ué. E o cara não morre, levanta e toma de novo. Daqui a pouco ele está bonzinho na outra fase. Daqui a pouco ele aparece de novo e assim vai. E isso é usado, como eu tinha falado, a dissonância cognitiva, que também faz parte da psicologia social, é algo extremamente usado dentro da ideologia anticristã. O que seria isso? A dissonância cognitiva é como se fosse os caras mostrarem algo que eles querem que seja, mas ainda não é. Lembra que eu dei o exemplo aqui um tempo atrás? Por exemplo, Lula aparece em primeiro do Ibope lá. Mentira. Por que bota em primeiro? Porque eles estão mostrando para você, para que você acredite uma realidade que não é.
algo que na verdade não é aquela realidade, mas mostra que Ele está em primeiro para que isso, trabalhe na nossa mente. Tudo isso é controle mental. E aí o que acontece? Tem gente que vai votar porque ele está em primeiro, lá na Globo. Não derruba não. E aí vota por quê? Porque ele está em primeiro, então ele já está para ganhar, ele vai ganhar, então eu vou lá e voto, ok? E a dinâmica da psicologia reversa, chamada DPR, combate uma fala para poder reverter aquilo que está sendo uma verdade. Então você vê aqui rapidinho dentro da política, esses dois casos aqui são muito usados, mas na indústria também é. Por quê? Porque você vai combatendo uma coisa que agora é real, para poder reverter. A dissonância já cognitiva é o contrário, é uma coisa que não é, e eles botam como sendo. Isso é psicologia social, e cada dia mais isso vai infiltrando na nossa mente, na nossa forma de pensar, ok? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 13, você lembra, principalmente quem fez o curso aí comigo, Apocalipse capítulo 13 fala sobre as duas bestas, quem lembra? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, amém? Lembra que a besta que emerge das águas lá do mar, de Apocalipse 13, é a figura do anticristo escatológico, né? E mar em profecia fala de multidões de povos. Então preste atenção. Alguém que não escuta música? Quase impossível. Alguém que não vê televisão? Tem, mas poucos. Porque vê, vamos dizer, sei lá, filme, né? Vê um comercial, vê alguma coisa. Alguém que não está envolvido nesse mundo da moda, da beleza, alguma coisa? Impossível, porque lança uma coisa, vai lá, lança um negócio para passar na cara, vai lá, lança uma calça, um outro estilo, né? Antigamente uma calça curta, falava que era calça de pescador. Hoje todo mundo está com a calça no meio da canela. E assim vai. Então o povo fica envolvido com esse tipo, né, de indústria também, indústria da moda e etc. Então o que acontece? O que eu quero dizer para você? Quando Apocalipse diz que o anticristo ele vai emergir do mar em profecia fala de povos, de nações. O que a ideologia anticristã dentro da indústria que pega todo mundo praticamente está fazendo? Preparando a mente de todo mundo para a ascensão do anticristo, porque é uma ideologia anticristã. Então o propósito disso é o quê? Trabalhar uma mente anticristã para a manifestação do anticristo, para que quando ele apareça, os povos, as nações o recebam e o aceite, ok? Vamos lá, eu quero falar com você agora um pouquinho sobre, alguém já ouviu falar sobre a Matrix? Que bom que fosse o filme. Alguém já ouviu falar? Então vamos começar. Literalmente, está aqui, Matrix. Ah, pastor, o filme. Que bom que fosse só o filme. O filme já diz muita coisa. Mas o que é a Matrix? Preste bem atenção que a gente vai entrar em algo pesado agora. A Matrix, na verdade, é um sistema de controle mental, literalmente. Sistema de controle mental. Né? Os cabalísticos aí, eu estudo muito sobre a cabala negra, eles muito falam, né? Saia da Matrix. Por quê? O que acontece? A Matrix é o seguinte: esse sistema de controle mental, ele foi originado quando um médico nazista, tá? Lá de Hitler, ele fazia com os judeus no Holocausto lá, né? Ele fazia uma espécie de tratamento e muitas vezes subordinava esses homens, tratamento que eu digo, né, um má tratamento, e subordinava esses judeus através, né, de torturas, LSD e etc. Inclusive, falam até que o LSD nasceu no nazismo, tá? E esses homens judeus, eles eram torturados através desse médico, para que
esses judeus e outros que eram torturados pudessem, na verdade, ter um controle mental, literalmente. Mas não só isso, muitos judeus foram torturados para poder contar algumas coisas a respeito do exército, né, ou a respeito do Israel. E isso, na verdade, quando saiu do nazismo, isso perdurou mais ou menos de 30 a 50 anos no mundo inteiro. Porque as guerras, elas começaram agora todo mundo cumprir essa questão da Matrix. E aí, da Matrix, o que aconteceu? Surgiu, não sei se você já ouviu falar, o MK Ultra. O MK Ultra, e aí que é onde eu quero chegar. Da Matrix, surgiu o MK Ultra. O que é o MK Ultra? Um sistema de controle mental que foi originado, foi oriundo, sabe, da Matrix, do povo lá, do médico, né, que era nazista, que fazia com os judeus, e agora isso começou a ser pulverizado pelo mundo, e a MK Ultra também, o sistema de controle mental, em uma outra fase, com outras pessoas, não mais agora a força do nazismo, tá, da Matrix, mas agora fazendo justamente torturas com medicamentos psicotrópicos, etc., com homens, para agora fazer um controle mental, literalmente. O que aconteceu, né? O diabo, sabendo disso, ele começou a trabalhar justamente nesse pensamento de controle mental, esse sistema que foi formulado, foi montado, tá? Originado lá no nazismo. Isso começou agora, irmãos, a entrar para dentro da indústria de uma forma geral. Se você pegar os atores, atrizes de Hollywood, eles vivem isso aqui literalmente, literalmente. Eles são dominados, controlados, controle mental, literalmente. E nós não sabemos muitas vezes disso. O que acontece? A gente vai no cinema, a gente senta lá, a gente vê o filme, foi uma bênção, uma beleza e tal, tal, tal. Só que nós não sabemos o que está por trás e como as coisas em Hollywood acontecem. Então, o MK Ultra, dizem hoje, né, que agora é teoria da conspiração, que durou até 1970, que o negócio acabou. Porém, cada dia mais, nós vemos que existe um controle mental ainda acontecendo na área do cinema, por exemplo, e na área de entretenimento. Que não acabou, as pessoas são extremamente controladas. Então o que eu passo para você? A Matrix, lembra, teve um filme chamado Matrix. Se você pegar o filme, esse filme ele aconteceria, ou a vida dele seria, se eu não me engano, em 2200, que aconteceria, né, a realidade do filme. E o que acontece? Esse filme, as pessoas elas seriam mortas pelos robôs, porque por causa da inteligência artificial, robotização e etc., essa espécie de robôs, né, eles iam dominar o mundo, e agora os humanos, na verdade, seriam cobaias desses robôs. E aí tem a questão de uma pílula lá, que é uma vermelha, outra verde, o filme vai viajando nessa questão. Quando você vai ver, está extremamente voltado para o MK Ultra. Uma lavagem cerebral de um mundo, que eu falei aqui no JP, uma nova formulação de mundo, uma nova civilização, sabe, querendo aparecer com os moldes de uma ideologia anticristã. Porque quando a gente chega e fala, né, até dessa robotização, desse ciborgue, dessas coisas todas, você vê que quando a gente começa a ver os Vingadores lá, por exemplo, você vê um pouco dos ciborgue, né? Metade homem, metade robô lá. Só que na Matrix, agora você já vê que é só robô. E a robotização domina o mundo, e eles agora vão usar, a ponto de dizer que a energia dos robôs tem que vir dos humanos. Então eles começam a usar os humanos. A loucura que você vê que é. Só que o que acontece? Dentro disso fala de um sistema de controle mental. E aí falam que mais ou menos em 1950 o MK Ultra acabou. Por quê? Porque foi originado também, né, lá dos nazistas, aquele negócio todo, e começou a fazer um controle, né, na área do cinema, da música, etc. Só que diz que em 1950 mais ou menos isso caiu, morreu.
Só que nós estamos vendo isso até os dias de hoje. Isso é literal. Se você pegar, posso mandar para você, eu tenho alguns artigos, né, de músicos, de artistas de cinema, que eles falam literalmente, até músicas foram cantadas, que eram na verdade eles protestando contra a questão da dominação, né, do controle, da lavagem cerebral, que eles sofriam dentro de Hollywood, por exemplo. O metaverso, ele tem uma ligação, por quê? Porque assim, tudo que está ligado como a profecia de Daniel, né? Daniel fala que a ciência ia se multiplicar, né? E de fato isso tem se cumprido, né? E essa robotização, entre aspas, fala, né, de uma ideologia anticristã, porque a forma deles começarem a derrubar dentro da nossa mentalidade um pensamento, isso é anticristão. Porque quem vai dominar o mundo somos, quem vai reinar com Cristo? Somos nós, não são os robôs. Então a gente fala, não, pastor, só um filmezinho. Para mim não é só um filme, para mim é demoníaco, sabe por quê? Justamente por causa disso, porque quem vai governar o mundo sou eu, não vai ser os robôs. Agora, por que eles colocam os robôs? Por que eles colocam tantas coisas? Justamente para que a gente vá se adequando a uma outra forma de pensamento, a uma outra forma de civilização de mundo. É a mesma coisa que eu falei com os jovens aqui. Você pega a questão de gênero, não vai se adaptando, eles vão forçando tanto até que a gente vá cedendo e achando aquilo normal. Para quê? Para nascer uma nova civilização, uma nova forma de mundo. Então a questão para mim de gênero, de robô, dá no mesmo, é a mesma coisa. Só porque um fala de sexualidade e outro não, mas é a mesma coisa. É o que eu estou falando, é a forma que a gente tem de controle mental e a gente conseguir essa estratégia de persuasão, sabe? Trazendo cada vez mais a nossa mente cativa e dizendo, ó, assim que funciona, vai ser assim. E a gente vai o que? Aderindo, e a gente vai achando cada vez mais normal. Você vê, hoje os filmes que aparecem, né? Já vai ter vários filmes aí com os meninos, né? Questão de gênero, né? Até acho que Toy Story agora também está mudando. Isso para quê? Quando tudo tiver mudado, o que a gente faz? Nem reage mais, fala, a gente vai seguindo até que Cristo volte, mas muitos estão aderindo, dizendo, não, é normal, isso é normal, é o amor. Então, a questão da ideologia anticristã, ela está lá na questão no seio da família, como nós falamos, né? Você pega lá Gramsci, questão de Herbert Marcuse, esses homens todos que eram os teóricos aí da escola de Frankfurt. Mas agora, quando você pega a questão hoje da indústria, que são coisas que estão ligadas às vezes ao nosso lazer, aspas, a um hobby, eu amo ir em tal lugar, eu amo ouvir a música tal, eu amo fazer isso. Então a gente está vendo que a indústria do entretenimento, da música, da beleza, em sua maioria, muitas coisas estão envolvidas com a questão dessa lavagem cerebral chamada MK Ultra, ok? Você quer ver uma coisa? Eu vou ler para você aqui. Olha o que diz sobre a indústria de Hollywood. Não é novidade que a indústria de Hollywood é bastante controversa. De tempos em tempos ouvimos histórias conspiratórias sobre o que ocorre debaixo dos panos e nos bastidores do cenário do entretenimento. Olha aqui. É claro, está bem claro, sobre o Clube dos 27, uma gama de artistas que morreram aos 27 anos de idade, muitos de forma até incoerente, geralmente ligados ao consumo exacerbado de drogas. Mas será que é mera coincidência um número considerável de pessoas da indústria morrerem na mesma idade e da mesma forma? Ou isso se torna estranho? Por quê? E porque tantos artistas estão ligados ao consumo de substâncias ilícitas? Na verdade, é tudo um grande mistério. E aí ele vem falando agora sobre o MK Ultra, nome dado a um projeto clandestino, praticado pela CIA. Por que a CIA? Porque depois que a Matrix foi feito lá pelos nazistas, tá? A CIA, que é a companhia dos Estados Unidos, né, de serviços de inteligência dos Estados Unidos, da América, eles desenvolveram o MK Ultra para justamente torturar, né, alguns soldados em tempos de guerra, e toda essa mentalidade de uma lavagem cerebral, para que os homens, né, que caíam como cativos
na guerra contra os americanos, eles eram torturados, ficou chamado como MK Ultra. E eles foram torturados justamente para contar o segredo do exército inimigo. Só que isso foi caindo, irmãos, para o lado da indústria, da música, o lado da indústria do entretenimento, do cinema e etc. Então, o MK Ultra é um projeto clandestino praticado pela CIA, que é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, nos anos 50. Consistia basicamente em fazer experiências de séries de humanos por tortura, ingestão de drogas, hipnose, etc. Seu objetivo era aprimorar técnicas a serem utilizadas em interrogatórios, no intuito de fazer interrogatório confessador, forçadamente, por meio do controle mental. Então eles tinham estratégias para fazer o controle daquelas pessoas, para que elas pudessem contar o segredo. Então a moda pegou aonde? Aonde não deveria. A moda pegou justamente na indústria, em tudo que é tipo, né? Você vê hoje uma pessoa, por exemplo, que levanta, né, na fama, é óbvio que aquela pessoa ela tem que se adequar, né, totalmente à vida, a quem está chamando, assinando o contrato e etc. Se não se adequar, está fora. Isso é feito em Hollywood, por exemplo, uma espécie de um controle mental sério. Se você jogar lá no Google, você vai ver testemunho de artistas de controle mental sério, pessoas que enlouqueceram, surtaram, suicidaram, porque é um controle violento. O controle mental monarca, que na verdade o MK Ultra é a gente chama de um guarda-chuva, né? Dentro tem outros adeptos, né? E um deles é o controle mental monarca. É uma espécie de continuidade do MK Ultra. Não há indícios 100% verídicos de que a programação monarca realmente seja praticada. Mas muitos pesquisadores afirmam que o controle existe. Para que a mente seja controlada, é necessário dessocializá-la da realidade. Olha agora, por meio de torturas físicas e psicológicas. Vamos lá. Para que essa mente seja controlada, vamos colocar a gente em ação aqui, dentro da questão da indústria. Tudo que a gente vê ser cantado, passado na televisão, etc., vai se tornando normal para a gente. O que o MK Ultra está fazendo? Dissociando a nossa mente. Porque cada vez mais que a gente vê, a gente mais se acostuma. E vai o quê? Dissociando, vai separando a gente daquilo que é a verdade. Então olha a prática que eles tinham. Para que a mente seja controlada, eles começassem o controle mental numa pessoa, o que acontecia? É necessário desassociá-la da realidade por meio de torturas físicas e psicológicas. Esse era o pensamento que eles tinham lá, a Matrix e o MK Ultra lá, os Estados Unidos fazendo tortura nos soldados. Quando isso aqui ele foi passado para a indústria, o que aconteceu? A lavagem cerebral continuou, o controle mental continuou, o domínio da mente continuou, porém, alguns por meio de torturas, né, também. Só que agora como é que isso acontece na gente? Só, irmãos, colocando uma linguagem de uma ideologia anticristã na nossa frente, só isso. Vai dissociando a nossa mente. Porque cada vez mais a gente vai achando normal aquilo que é anticristão. Então a nossa mente vai, dividindo no meio. Então uma coisa que você via e falava, aquilo ali é demoníaco, hoje não é mais demoníaco, é normal, porque a gente continua assistindo, a gente continua vendo. E a nossa mente agora está sendo o quê? Dissociada. Como que eles faziam, irmãos? Você sabia que eles pegavam crianças, quanto menor, era melhor. E aí tinha alguns tipos, por exemplo, criança que passou por abuso sexual, era um ícone para eles, para que eles pudessem a partir dali começar um trabalho de controle mental, sabia disso? Por causa do surto que essa criança teve. Crianças que tiveram, por exemplo, abandono dos pais, espancamento, coisas que aconteceram terríveis com as crianças, eles pegavam essas crianças e era perfeito para começar o controle mental e dar certo aquilo que eles queriam. Então você observa que, como que eles vão agora trazer essa ideologia anticristã? Dissociando a nossa mente. Só que agora não é por meio de tortura. Ninguém precisa me torturar.
É só eu sentar, irmãos, e ver aquilo que é anticristão, da indústria que está o que dentro da minha casa. É só eu ver aquilo ali que a minha mente começa a dividir. Por que eles pegavam, por exemplo, uma criança que passou por uma tortura dos pais? Porque essa criança já estava com a mente dividida. Então, para eles pegarem agora e fazerem uma lavagem cerebral na criança, era muito fácil. Por que agora eles querem trazer para a gente e fazer essa lavagem? Porque a ideologia anticristã está sendo pregada, falada, né, proclamada onde? Às vezes dentro da nossa casa. E quando a gente cai para acreditar nessa mentira, a gente tem facilidade. Por quê? Porque a gente já está acostumando. A gente não precisa de uma tortura, porque cada vez mais que a gente vê, a gente vai achando normal e a gente vai acreditando. E a gente vai dizendo, não, mas o mundo está assim, mas todo mundo está vendo, mas todo mundo está ouvindo, mas todo mundo, e todo mundo, e a gente vai entrando no ciclo. Então automaticamente a nossa mente vai fazendo isso aqui, ó, dividindo. Então agora, aquilo que a gente achava que não era normal, a nossa mente já está dividida. Não é tanto de Deus, mas eu vou dar uma olhadinha. Então a forma de controlar nossa mente está mais fácil, porque agora, lembra lá o pensamento de Eva? O pensamento de Deus era quando Eva peca, ficaram duas mentes pensando dentro do Éden. É isso, é o princípio do MK Ultra. É dissociar a mente. Não, está dizendo aqui, ó, olha a estratégia. Para a mente ser controlada, é necessário dissociá-la da realidade. Por meio de torturas e coisas psicológicas. Isso significa, nós não precisamos de torturas mais hoje. É só abrir um pensamento que concorre com o pensamento de Deus, primeira aula. Então quando eu começo a ver uma coisa que compete com o pensamento de Deus, a minha mente está sendo... Agora para ela ser dominada é muito mais fácil. Sim ou não? Pensa aqui que eu tenho 2 homens na minha frente. Eu tenho que dominar os 2. É mais difícil se tivesse um, sim ou não? Porque um ia ser de uma forma às vezes até mais fácil, sim ou não? Agora quando eu tenho 2 é mais difícil. O princípio que eles fazem é justamente isso, de uma força. Agora quando eu tenho uma mente dissociada, dividida, eu vou ter agora um lugar aonde essa ideologia ela vai polarizar, aonde a minha mente está fracassada, onde a minha mente ela foi levada para aquele lado, ok? Então a gente vai vendo que isso aqui está dentro da realidade que a gente vê de música, de filme e o mundo, na verdade, né? Eu não vejo muita coisa, mas quando você vê todo esse domínio, você vê os artistas falando, cantando às vezes algumas músicas que falam justamente sobre esse domínio, eles declaram isso, quando às vezes vão dar entrevista, declaram nas próprias músicas, no cinema às vezes é falado alguma coisa, colocam para fora aquela dominação que eles estão vivendo, ok? Então isso no final, depois que o MK Ultra, né, lá nos Estados Unidos, nos anos 50, disseram, né, que acabou, eles começaram a chamar esse povo de escravos monarcas, que eram aqueles que eram, na verdade, escravos, né, desse controle mental monárquico, ok? Vamos lá. Tomando isso por verdade, diz que grandes chefões da indústria estariam utilizando os artistas para disseminar mensagens ao público por meio de comportamentos, falas, imagens, letras de músicas e tudo mais. Irmãos, isso aqui é a agenda Illuminati. Nós já estamos saindo até do marxismo, né? Até porque o tema da escola não é marxismo, é ideologias. Nós estamos dentro de uma agenda Illuminati. Isso aqui é fato. Isso aqui aponta para uma nova ordem e fala de ideologias, porque lá no passado eu tive nazismo, fascismo, né? Temos o comunismo, o socialismo ainda hoje forte ainda em muitos lugares, mas irmãos, o tema da escola é ideologia. Tudo aquilo que é ideologia anticristã nós devemos combater. Por quê? Porque senão a gente vai estar enfraquecido diante da realidade que estamos vivendo. Então veja que eles dizem
tomando isto como verdade, diz que os grandes chefões da indústria estariam utilizando o artista para disseminar mensagens ao público por meio de comportamentos, falas, imagens, letras de músicas e tudo mais. Isso faz parte da agenda Illuminati. Esses homens eram chamados de escravos monarcas, dentro da realidade do MK Ultra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, o negócio é tão ruim, tão feio, o buraco é tão profundo, que eu não te aconselho nem ver vídeo na internet sobre isso, porque é lavagem cerebral, irmão. Você começa a ver, sua mente começa a bugar, entrar num lugar esquisito. Só de você ver eles testemunhando, eles falando, né? Você vai ver na realidade de artistas ali que chegaram ao fundo do poço. Você sabe, deve saber aqui de muitos artistas que morreram, né, com drogas ruins, eram milionários, morreram no meio da rua, mendigando, cheio de droga, acabando com a vida, acabando com tudo. E você vai observar que a maioria deles que tiveram esses surtos psicológicos vieram da questão do sistema do controle mental. E isso é literal, irmãos. Agora, o que eles vão pulverizando é essa agenda Illuminati. O que eles vão pulverizando é justamente por meios aqui, ó, de músicas, a letra das músicas, as mensagens, etc. Eles vão jogando a mensagem deles. Então, quando a gente vê, lançou um filme tal, por exemplo, eu estava falando com o Natan outro dia, né? Existe lá nos Vingadores uma mulher que tem um sangue azul. Um sangue azul. Se você pegar dentro da cabala negra, desse pensamento, né, do mundo paralelo, né, até você vai observar que eles falam justamente sobre essas espécies de seres. É loucura, irmão. Quando você vê lá um filme ET, telefone minha casa. Quem viu o filme? Todo mundo, beleza, né? Legal, ET, telefone minha casa. Irmãos, despertando os OVNIs. Quem já ouviu falar nos OVNIs? A cabala negra fala, eles explanam dizendo sobre os OVNIs, que são os moradores de outra terra, que vão chegar aqui, que a gente vai habitar junto, irmãos. Aí você fala, não, pastor, isso é não é coisa de louco não, irmãos. Porque a gente assiste isso todo dia, a gente senta para ver isso, a gente paga para ver essas coisas. E isso é ideologia, uma ideia anticristã. E aí a gente fica achando que essas coisas são normais. Então, para a cabala negra, os OVNIs são aqueles ETs extraterrestres que estão vindo e que tem sangue azul, sangue vermelho, sangue verde. E aí, se você vê nos filmes, né, dos Vingadores, você vai vendo não só o ciborgue lá, que é um robô, né, e homem, mas você vai vendo também esses sangues, essas colorações, alguns mutantes. Tudo isso, irmãos, é uma forma de liberar um pensamento que Deus não tem a respeito da terra. Tudo isso, ok? Vamos lá, correr para o final que a gente vai passar aqui agora. O que eu queria passar para você, por exemplo, já falei aqui a maioria das coisas, a questão da mídia, ela está intrinsecamente ligada, né, o conteúdo de informações que vai sendo passado na mídia, a questão da música, não sei se você já viu, por exemplo, se você quiser ver, tiver curiosidade, mas você bota lá Michael Jackson, por exemplo, né, dizem até a cabala negra fala que o que aconteceu com o Michael Jackson foi homicídio, né? A substância que entrou nele em altas doses, aquilo ali foi homicídio, mataram ele, né? Fala literalmente, por causa disso aqui, ó. A independência ele do MK Ultra, o povo pegou e matou ele, porque os chefões da indústria é coisa forte, irmão, não é brincadeira não. Então você imagina matar o Michael Jackson, uma estrela, né, para eles lá do pop, etc. É coisa grande, irmãos, é coisa grande. E a gente, irmão, vou te falar, às vezes está assistindo coisas extremamente, tanto demônio que tem atrás, e essas coisas estão entrando, e isso vai matando o nosso pensamento, a nossa forma de pensar de forma sadia, de pensar como Deus, né, nos levantou como seres humanos normais, estamos aqui para viver e depois, né, ver o Senhor voltar e reinar com Ele sobre a terra, amém? Para a gente acabar, a questão da pandemia, eu falei muito aqui tempos atrás, né, revelando todo o plano. Então assim, você pega comercial, os filmes, tudo vai revelando o plano, né, de cumprimento desse povo. Para a gente acabar,
existe uma coisa chamada, que a gente tem que, a questão da indústria, né? A gente tem que ter cuidado, algo que os marxistas chamam de cultura da morte. A cultura da morte é dizer que não tem nada a ver em nada, tudo é possível, tipo, não existe certo nem errado. Isso é chamado para eles a cultura da morte. Essa cultura, ela é extremamente... Por que hoje, por exemplo, se luta, né, pelo aborto, pela pedofilia? Quando você fala de uma pedofilia, você fala uma coisa absurda, ridícula. Só que para eles, por que é normal? Por causa da cultura da morte. Aquele termo na política chamado politicamente correto, que eles fazem tudo errado e falam que é politicamente correto, isso, na verdade, é a cultura da morte, chamado cultura da morte, ok? Que diz que não podemos condenar nada. Por isso, até mesmo as crianças, né, que hoje, o construtivismo, ele tem uma pontinha da cultura da morte. Então, você não pode condenar uma criança que arruma uma tabuada de 2 mais 2. Então, você vai vendo como é que o negócio ele vem de cima para baixo, pegando todas as áreas. O construtivismo, ele tem, vamos dizer, uma faceta da cultura da morte. Então, assim, a questão das escolas hoje não reprovarem mais, é porque você não pode mais condenar, você não pode mais reprovar, você não pode mais falar que a criança está errada. Isso é chamado de cultura da morte, ok? Então, o que vai acontecendo na indústria? A cultura da morte está presente também, não só na questão aí da educação, do construtivismo, mas está presente também na indústria. Por quê? Porque hoje a gente observa que a gente não pode, tudo que a gente vê, a gente não condena. Hoje, para você falar mal, vamos ser de um filme, de uma música, de alguma coisa, tu é processado. Você não pode mais agora condenar nada. Ok? Você vê uma coisa tão louca, né? Até a Cindy lembrou outro dia, que eu falei no curso de guerra ideológica, se a criança pega um sapato e bota dentro da geladeira, você não tem que deixar a criança, você não pode condenar ela. Mas o sapato não é dentro da geladeira, o sapato é pelo menos dentro do quarto, né? Ou na gaveta, lá onde tem que botar. E aí, se ele botou dentro da geladeira, você não pode condenar. Por quê? Porque é chamada a cultura da morte. Por que cultura da morte? Porque é a cultura que vai levar, né, o povo justamente a uma morte, né, a uma loucura, uma insanidade total. Ok? E a ideia alternativa, que é a troca do uso natural das coisas. Ok? Essa ideia alternativa, tudo tem um relativismo, tudo tem uma alternativa, tudo, você encontra. Então, você vai ver lá, por exemplo, Matrix, os caras estão dominando lá, os robôs dominando, não, isso pode ser uma alternativa. Então, eles vão usando esses meios para ir, na verdade, lançando. Resumo da aula hoje, toda mentalidade, desde lá, pastor marxismo, o Grêmio está. Agora, toda mentalidade que tira a gente da racionalidade e da realidade é uma ideologia anticristã. Porque quando a gente vê essa lavagem cerebral, é justamente para a gente adaptar e colocar a mente de uma pessoa propícia a tudo isso que eles falam, a tudo isso que eles ensinam. Ok? Amém? Vou passar para vocês agora, são acho que 2 vídeos. 2 ou 3. Paga as luzes aí para mim, irmão, gente. Como é que faz?
Gente, eu vou mandar para vocês o vídeo. Realmente, acende aí para mim, irmão, gente, por favor. Lima trouxe o da igreja está dando problema, o Lima trouxe outro, mas também não está funcionando. Vamos estar de pé, irmãos, vamos terminar. Eu mando para vocês, são 2 vídeos pequenos, um acho que de 10, outro de 6 minutos, falando um pouco sobre essa questão do MK Ultra, falando um pouco sobre a questão de toda essa lavagem cerebral, né, que acontece na área do entretenimento, artista, área da música, e ele explana bem, né, e um outro vídeo até também explanando um pouquinho, explicando sobre como isso acontece, né. Vou mandar para vocês depois, amém? Se eu esquecer, me lembra lá que eu mando para vocês, amém, irmãos? Pai, louvamos a Ti, Te agradecemos, obrigado, Pai, pela luz que o Senhor traz a cada dia, a cada momento, revelando, Pai, os nossos corações, não apenas a Tua palavra, que é luz, que é a verdade, mas nos mostrando, Pai, os perigos que estão diante de nós, em todas as áreas, em todos os lugares, em que, Pai, Satanás tem colocado essa ideologia anticristã, para que a nossa mente, Pai, seja torcida em relação ao nosso Criador, Pai. Nós temos uma palavra que nos guia, uma palavra que é o nosso manual de regra, fé e prática, e nela nós acreditamos, Pai, que como será o fim, e que no fim, Pai, nós reinaremos com o Senhor. Por isso, Pai, nós dispensamos da nossa vida tudo aquilo, Pai, que tenta trazer contrariedade, Pai. A linguagem que eles vêm trazendo é a forma, Deus, de comunicar através da música, através do filme, através até de comerciais. Eles vêm comunicando, Deus, algo que é anticristão. Que o Senhor possa guardar o nosso coração, nos ajudar, Deus, a todos os momentos em que essas coisas, Pai, chegarem à nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, vão com Deus. E depois eu mando para vocês. Meu Deus. Fabrício 2.